A cada nova declaração oficial, o caso Icaraíma ganha mais camadas, mais perguntas e mais inquietações. E agora, com o novo posicionamento do delegado Gabriel Menezes, nós temos informações que mexem com tudo aquilo que vinha sendo construído em torno deste crime brutal que chocou o Paraná e o Brasil inteiro. O delegado decidiu vir a público e rebater alguns rumores, esclarecer pontos cruciais e tentar ajustar o rumo da narrativa que tomou conta das redes sociais e da imprensa independente. E a pergunta que fica é simples: estamos realmente mais próximos da verdade? Ou estamos apenas sendo conduzidos por uma versão que ainda deixa muita coisa na sombra? De início, Menezes reforçou um ponto que gera muita discussão. O local onde a caminhonete Fiat Toro foi encontrada fazia parte das 22 estruturas identificadas pelos investigadores na área rural. Mas, segundo ele, o local exato da cova onde os corpos foram enterrados não estava nesse mapeamento. Ou seja, segundo a polícia, aquele ponto específico não era um dos esconderijos previamente catalogados. Isso muda a leitura. Isso sugere, segundo a autoridade policial, que o enterro foi feito de maneira improvisada, numa pressa evidente de esconder os corpos e tentar apagar as pistas. E se foi improvisado, foi porque alguém estava com medo, alguém estava com o tempo contado e sabia que a qualquer momento tudo poderia vir à tona. Essa fala desmonta a narrativa de que havia uma estrutura pronta e planejada para o enterro. E aqui vem a reflexão. Se os assassinos improvisaram, significa que algo saiu errado no plano deles. Talvez a emboscada tenha dado errado. Talvez eles tenham sido pressionados. Talvez temiam um cerco iminente. Quando o crime organizado age com pressa, é porque está sentindo o calor da investigação. E isso, de fato, pode ser um indício importante. Ele também escreveu Outro aqui para ponto mim que o que, delegado infelizmente, fez questão de ressaltar não foi a podemos questão do revelar os famoso trabalhos mapa. para proporcionar Circulou a esse informação, conforto aos e foi familiares, amplamente sob comentada, pena de que alguém prejudicar as teria entregue um investigações. mapa No indicando o momento local dos corpos. oportuno, eles Um vão suposto documento que compreender teria guiado que a esse polícia até sigilo a cena foi do crime, extremamente mas o delegado negou de forma necessário. categórica. Estas O tal são mapa as só palavras chegou às mãos escritas da pelo polícia delegado. depois que os corpos já E um haviam grande sido mistério, encontrados. onde estaria E ainda Robisley assim, Hernani de indicava um Oliveira, de ponto que ficava a 53 mais anos, de 3 Rafael quilômetros do local Marascalchi, de real. 43, Essa e o parte Diego da história Henrique derruba Afonso. as teorias Todos de que moradores houve do uma estado de revelação São Paulo. anônima direta, O Robisley e o um Rafael delator moravam na secreto cidade ou de uma São José do cooperação Rio inesperada. Preto, e o Diego Segundo Henrique Menezes, em foi Olímpia. trabalho Eles puro de foram investigação e contratados varredura de pelo campo. Alencar Gonçalves, Mas que mesmo morava com essa em explicação, Icaraíma, muita e gente vendeu continua este terreno perguntando, há alguns por que anos e esse desde mapa então não apareceu? estava recebendo Quem valor. fez? Foi aí Quem que ele entregou? decidiu E contratar por que este indicar grupo um de ponto tão cobradores do distante? estado de São Paulo. Foi E desde desinformação então, plantada? nenhuma Alguém tentou informação confundir a polícia? sobre onde Ou eles alguém queria estariam. parecer E os colaborativo dois sem realmente suspeitos entregar de nada? terem matado A verdade é que no este caso grupo de Icaraíma, amigos, as o peças Antônio aparecem, Buscariolo e o mas filho nunca dele, encaixam Paulo com Ricardo clareza. Buscariolo, de 22 E aí, anos, entramos que são em os um dos devedores, elementos mais também sensíveis dessa continuam história, foragidos. os A famosos nossa equipe 22 está bunkers. acompanhando este caso, Muito se falou sobre a empenhados, mata do e tenente, a qualquer como se nova todo o esquema informação, estivesse nós vamos centralizado trazer aqui, naquele com ponto. certeza. Eu volto com Mas você. o delegado explica que essas estruturas estavam espalhadas, distribuídas estrategicamente em diversos locais. Isso muda tudo. Isso mostra a inteligência criminosa. Isso revela uma logística de fuga, de armazenamento, de refúgio, de movimentação organizada. Não estamos falando de criminosos comuns. Estamos falando de uma operação com planejamento, com estratégia, com suporte. Uma rede rural clandestina que dá acesso, cobertura, saída e esconderijo. Esse tipo de estrutura não aparece do nada, não brota da terra. Alguém financia, alguém apoia, alguém organiza. E quando uma rede criminosa consegue se instalar com esse nível de complexidade numa região, é porque existe um ambiente que permite isso, seja por medo, seja por favorecimento, seja por omissão, seja por cumplicidade. O delegado também tocou no assunto dos proprietários das terras onde a caminhonete e os corpos foram localizados. Ele afirmou que essas pessoas não são investigadas pelas mortes e que foram ouvidas como testemunhas. A explicação é de que o crime pode ter ocorrido sem que elas soubessem. Mas aqui entra a sentibilidade do caso. A comunidade local sabe o clima da região, sente os movimentos, percebe as presenças estranhas, conhece quem entra e quem sai.
A população questiona sim como estruturas desse tipo puderam ser usadas sem que ninguém tivesse percebido. É um dos muitos pontos que ainda precisa ser digerido, porque oficialmente tudo parece muito limpo, mas na prática existem dúvidas legítimas. E então, entramos no ponto crucial dessa história. Os principais suspeitos, os irmãos Antônio e Paulo Buscariolo, continuam foragidos, continuam invisíveis, continuam, até agora, inalcançáveis. Foram emitidos mandados, foram realizadas operações, a Força Nacional está na área, mas eles não foram encontrados. E aqui está a ferida aberta. Até quando? Até quando veremos esse jogo entre versões, entre pistas, entre notas oficiais, enquanto os principais nomes por trás do crime permanecem soltos? Se eles fugiram sozinhos, quem ajudou? Se fugiram com apoio, quem financiou? Se estão perto, por que ainda não foram pegos? Se estão longe, como conseguiram ir tão longe assim? Cada dia que passa e esses homens não são capturados, cresce a sensação de impotência. Cresce a sensação de que há algo muito maior nos bastidores. Cresce a revolta das famílias. Cresce a desconfiança da população. O delegado fala em avanço, em trabalho intensivo, em diligências. Mas a verdade é que a cobrança aumenta porque as respostas não aparecem. E o povo não é bobo. O povo sente quando algo está faltando. E enquanto tudo isso acontece, as famílias das vítimas e toda a comunidade de Icaraíma continuam vivendo o pesadelo. Eles enterraram seus filhos, seus amigos, seus irmãos. Eles choraram mais do que qualquer família deveria chorar. E agora precisam conviver com o silêncio, com os vazios, com a falta de respostas e com os homens que tiraram a vida de 4 trabalhadores honestos, ainda soltos. O mais doloroso não é apenas perder alguém. É perder alguém e ver que os culpados seguem caminhando como sombras que a justiça não alcança. No fim, o depoimento do delegado Gabriel Menezes traz informações importantes, sim, mas também reforça o tamanho da estrutura criminosa envolvida e a enorme dificuldade que o Estado está enfrentando para desmantelar esse esquema e capturar os responsáveis. Isso não é mais apenas um caso policial. Isso é um retrato do Brasil real, onde o crime se organiza, se esconde, se fortalece, enquanto famílias humildes clamam por justiça e esperam por respostas que custam a chegar. Que os nomes desses 4 amigos não sejam esquecidos, que a luta por justiça continue ecoando, e que este caso não seja mais um arquivo arquivado, uma memória apagada, uma história empurrada para o silêncio. Porque a verdade pode demorar, mas ela sempre deixa rastros, e nós seguimos aqui, cobrando, perguntando e exigindo justiça. As ações prosseguem, o sigilo ainda é necessário, não é possível nesse momento a gente revelar dados da investigação, linhas investigativas, a gente pede a paciência, porque esse sigilo ele vem dando resultado, pouco a pouco nós vamos encontrando novos vestígios, novas provas que vão se somando para completa elucidação desse caso. Thiago? Ainda essa fase de buscas, graças a Deus, acabou. Agora continuar as buscas por evidências, organizar as evidências que nós já temos, analisar todas as informações coletadas para chegar a uma conclusão satisfatória. E nada pode ser passado ainda, tudo está em sigilo para melhor elucidação do fato. Exato, nós pedimos a compreensão da família das vítimas, de toda a população, da imprensa, com esse sigilo que é fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos. Destacar aqui total apoio da Secretaria de Segurança Pública, Departamento de Polícia Civil, Polícia Militar, Governo do Estado, que desde o início dos trabalhos disponibilizaram toda a estrutura logística que permitiram a evolução paulatina dos trabalhos e culminou hoje na localização desses corpos.